Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao curso Violência contra a Mulher Não é Normal. Meu nome é Bruna Latroff, sou gestora de projetos da Serena e estou aqui com vocês para dar a nossa segunda aula do 5º módulo, que vai tratar sobre como identificar, acolher e encaminhar casos de violência contra mulheres. Então vamos lá. Quando a gente fala na identificação da situação de violência contra mulheres, a gente pensa nessas duas áreas, os sinais físicos e as mudanças comportamentais. A gente trouxe um pouquinho sobre isso também em aulas anteriores, mas acho importante a gente resgatar para pensar o que fazer depois dessa identificação. E a gente vai falar então um pouquinho sobre quais são esses sinais físicos, né? Eu trouxe nas aulas anteriores que mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, elas costumam apresentar quadros de saúde muito debilitados, ou porque elas deixam de se cuidar por conta de questões comportamentais mesmo, de ansiedade, de depressão, então elas deixam o cuidado com a saúde física um pouco de lado, ou então porque os próprios agressores, no movimento de controle dessas mulheres, eles não permitem que elas frequentem médicos para cuidar da saúde física delas. Então, muitas acabam desenvolvendo quadros gravíssimos de saúde, né? De câncer, de mama, de útero, de ovário, justamente por não terem esse acompanhamento. Além disso, elas também costumam apresentar, e principalmente em agressões físicas, hematomas pelo corpo, né? Ou situações de muitos anos de violência, elas acabam adoecendo psicologicamente, também deixam de cuidar da própria higiene pessoal, elas deixam de lado, né, por conta da autoestima, da baixa autoestima delas, o cuidado mesmo, né? E em relação às mudanças comportamentais, é aquilo que a gente também já trouxe. Então, assim, quadros de ansiedade, quadros de depressão, algumas desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno psiquiátrico que precisa de um acompanhamento em saúde mental, algumas praticam a automutilação, têm ideações ou tentativas de suicídio. Então, assim, são quadros, mudanças comportamentais extensas, assim, a gente pode passar grande parte da aula falando sobre isso, mas eu resolvi trazer essas principais que já são cenários, né, que já são situações que já trazem uma identificação de uma situação de violência. A Carol e a Amanda, elas falaram um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, nessa lei, mas a gente achou interessante resgatar para explicar um pouquinho, né, como que surgiu essa lei, quais são os avanços a partir dessa lei, para vocês saberem que também é uma lei que contempla aí, né, mulheres vítimas de violência, que dá subsídios para o sistema de justiça proteger essa mulher, para que esse ciclo de violência seja interrompido, né? Então traz essa proteção também integral dessa mulher vítima de violência. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em 2006, tá? E tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher. O nome dessa lei é uma homenagem a Maria da Penha, que é uma sobrevivente de violência doméstica, que o marido tentou, né, cometer feminicídio, né, matá-la diversas vezes, e ela acabou sobrevivendo, porém, acabou ficando paraplégica, tá? O Brasil, infelizmente, né, é um dos últimos países da América Latina a criar essa lei que garante a proteção de mulheres vítimas de violência, tá? Mas, apesar disso, a nossa lei, a Lei Maria da Penha, foi considerada pela ONU a melhor legislação do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, porque traz algumas inovações, né? Traz algumas coisas diferenciadas das outras leis de proteção a mulheres vítimas de violência, tá? E uma coisa que é muito importante, que a gente pensou em trazer aqui, é que há pouco tempo atrás, né, faz acho que talvez um pouco mais de um mês, essa lei ela passou também a garantir o direito de proteção de mulheres trans que vierem a sofrer violência doméstica e familiar.
que era uma coisa que não acontecia antes. A gente tinha uma coisa mesmo, meio que de julgamentos de acordo com o juiz que estivesse ali à frente desse julgamento, da avaliação, e hoje está previsto na lei, ela deve ser aplicada para garantir a proteção de mulheres trans. E quais são essas inovações, Bruna, né, que essa lei traz? A primeira inovação é a aplicação de medidas protetivas de urgência para a vítima. O que é essa medida protetiva, né? Quando uma mulher está sofrendo alguma ameaça ou algum tipo de violência e ela vai registrar um boletim na delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência, o delegado ele tem que apresentar a possibilidade de uma medida protetiva dessa mulher, que é o quê? Uma medida de afastamento desse agressor, né, dessa vítima. Então, assim, esse agressor, a partir da aplicação, né, e da vigência, da determinação judicial, que essa lei seja deferida, passe a valer, esse agressor ele não vai poder mais se aproximar da vítima. E daí o juiz que vai determinar quantos metros que esse agressor não vai poder se aproximar. Então, ele não pode se aproximar de 100, 300, 500 metros dessa vítima, tá? Muitas vezes os filhos são contemplados também por essa medida protetiva, tá? Dependendo da situação, do tipo e da gravidade da violência. E ele também não vai poder fazer contatos telefônicos, manter qualquer tipo de contato com essa vítima até que o processo seja julgado, tá? Então, assim, durante esse processo, essa lei ali foi deferida e essa vítima está protegida, a garantia, né, da proteção dessa mulher, né, por meio do afastamento, está garantido. Isso, lembrando, até o término do processo, do julgamento do processo, tá? A criação de serviços de proteção especializados. Então, essa lei traz isso, né? A criação desses serviços especializados na prevenção e na proteção de mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as DDMs, que eu falei na aula anterior. A gente tem casas-abrigo, que são espaços onde a mulher ela é acolhida de forma sigilosa, tá? Então, esse agressor, ele cometeu uma violência, essa mulher está em risco, a rede vai avaliar a situação e, se for um caso de manter essa mulher acolhida nessa casa-abrigo, que é uma casa sigilosa, ela vai permanecer lá e daí ninguém tem acesso a essa mulher, né? O agressor ele não faz ideia de onde essa mulher está. Se ela estiver com os filhos vão junto com essa mulher. A gente tem os centros de referência da mulher, né, que são centros como CREAS, CRAS, mas que são especializados nesse atendimento e acompanhamento dessa mulher. E a gente tem os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são específicos para esse tipo de violência e que possuem uma equipe psicossocial que também vai avaliar, vai dar suporte, vai acionar a rede de proteção para os casos que forem atendidos por essa equipe ou solicitados pelo juiz ou juíza. Então, essa equipe conversa com essa mulher, entende a demanda dessa mulher, além de subsidiar o juiz para os casos, né, para a questão legal, né, daí ele julgar o processo. Essa equipe psicossocial também pode conversar com a rede de proteção e encaminhar essa vítima para que ela seja assistida por essa rede. E daí a gente também fez um desenho apresentando a rede de proteção, mas como são mulheres, né, maiores de 18 anos, algumas estão inseridas na escola, claro, né, mas outras já não estão inseridas e podem ser professoras ou podem ser colegas de vocês, amigas, enfim. E por isso a gente colocou no centro aqui desse desenho, caneta, no centro desse desenho a denúncia, né? Então, assim, a denúncia foi realizada, a identificação do caso foi realizado. Quais são os serviços, né, que podem atender essa mulher vítima de violência? A gente tem serviços muito parecidos com algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em justiça, a gente vai pensar também em Tribunal de Justiça, pensando na vara de violência doméstica e familiar, Defensoria Pública, pensando em questão de guarda de filhos, pensão alimentícia, o cuidado, né, com a garantia da determinação judicial de afastamento. Então, está sendo cumprido esse afastamento, essa medida protetiva está sendo garantida.
né? A Defensoria Pública pode cuidar disso. Ministério Público, de novo, né? Pensando na questão de representação de Estado e, consequentemente, de combate à violência. Então, ele que vai cuidar, né, da ação contra esse agressor, da responsabilização desse agressor, e o juiz que vai julgar de forma imparcial esse caso, né? Então, vamos analisar essa situação de forma imparcial, o que a gente vai fazer nesse caso de violência doméstica, qual que vai ser a pena que vai ser determinada, enfim. Junto com a justiça, a gente pensa na segurança, desculpa, gente. Na segurança, que são as delegacias, como eu disse, né, as DDMs, que são as de defesa da mulher, e os distritos policiais comuns. Ambos podem ser procurados, a gente sempre orienta a procurar a DDM, porque ela já tem um manejo diferenciado, ela é especializada para esse tipo de demanda, mas caso não tenha no seu município, ou enfim, no seu território seja muito longe, vocês podem procurar o distrito policial comum. A gente tem a Polícia Militar, a gente tem a GCM, né, que também vai cuidar dessa questão de segurança. A gente tem os direitos humanos. É muito importante a gente falar da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, ela é como se fosse um centro integrado. Então, lá dentro dessa Casa da Mulher Brasileira, a gente tem muitos serviços. A gente tem Delegacia de Defesa da Mulher, a gente tem uma equipe psicossocial especializada nesses casos, a gente tem um alojamento de passagem, que é onde essa mulher pode ficar o tempo que for necessário, até que seja encaminhada para uma casa-abrigo, para um centro de acolhida, até que a demanda dela seja ali toda trabalhada, cuidada, e ela seja protegida integralmente. A gente tem Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça lá dentro, a GCM. A gente tem, assim, é um centro integrado maravilhoso, né, que foi criado, e não tem só aqui em São Paulo, a gente tem em outros estados também, né, então é um serviço, assim, que eu acho incrível, né, eu sou suspeita, eu gosto muito da Casa da Mulher Brasileira. A gente tem os Centros de Convivência da Mulher, os Centros de Referência da Mulher, todos esses contemplados nos direitos humanos. A gente tem na saúde, hospital, UBS e CAPES, que são os mesmos serviços que eu falei para crianças e adolescentes, mas que vão trabalhar especificamente com a mulher adulta. Moradia, a gente tem Secretaria de Habitação, em algumas situações em que a mulher não tem para onde ir, não tem recursos financeiros, ela pode solicitar junto à Defensoria Pública ou Tribunal de Justiça um auxílio aluguel, né? E daí pode ser que seja deferido ou não, mas é uma possibilidade de garantir a moradia para essa mulher, né? E para que ela saia do ambiente do agressor, quando a casa é dele, enfim, tem algumas questões aí que a Secretaria de Habitação pode ajudar. E a gente tem assistência social, né? Dentro da assistência social aqui em São Paulo, a gente tem o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, que são os CDCMs, que vão trabalhar especificamente questões psicossociais e jurídicas. A gente tem um advogado dentro dos CDCMs que também podem orientar juridicamente essa mulher, né? E a gente tem também a possibilidade de inserir em cursos pelo CRAS, né? A gente tem alguns serviços que ofertam cursos para pessoas adultas dentro da assistência social. Então, olha quanto... Aí tem as organizações também não governamentais, que hoje a gente chama de OSC, né? As organizações da sociedade civil, que também normalmente são vinculadas a alguma secretaria dessas, né? Assistência, saúde, enfim. Mas que também vão trazer alguns serviços de atendimento e acompanhamento dessas vítimas de violência, além de organizações que são organizações do terceiro setor que também trabalham com atendimento online, acompanhamento online dessas mulheres vítimas de violência. Então, é uma rede muito grande que muitas pessoas não conhecem, e por isso que a gente achou importante trazer para vocês, caso também vocês conheçam alguém ou estejam sofrendo algum tipo de violência, vocês podem recorrer a essa rede de proteção. De novo, eu queria ressaltar a importância da intersetorialidade, pensando de novo, né, em todas essas questões, todas essas áreas da vida da vítima que são afetadas e a importância dos serviços se conversarem. Sempre, eles precisam articular de forma sistemática sobre os casos que são atendidos pela rede em relação à violência contra a mulher. É muito comum que mulheres acabam
voltando para o ambiente de violência, para esse ciclo de violência, e por isso que é importante que os serviços se conversem para pensar em novas estratégias de intervenção e cuidado dessa vítima. Eu trouxe de novo, né? São as mesmas coisas, gente. A necessidade de um trabalho conjunto, que é o que eu falei agora, a articulação sistemática, que é essencial, os fluxos integrados são necessários, esses fluxos são necessários em todos os lugares. A gente tem municípios de pequeno porte que não têm os mesmos serviços que o município de São Paulo, que é gigantesco, que tem uma rede muito grande